E aí, galerinha, continuamos por aqui com o nosso estudo de física moderna. Última aula falamos sobre a radiação do corpo negro, né? E todo o início aí, a introdução da mecânica quântica. Hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre esses experimentos e sobre o efeito fotoelétrico. Então, a gente viu o problema, né, lá da radiação do corpo negro, o problema que foi chamado de catástrofe do ultravioleta, que aí veio a teoria de Planck para auxiliar aí nessa questão. Porém, o Planck ele contribuiu muito para os estudos, mas ele não conseguia explicar, na verdade, o porquê daquilo, né? É basicamente aquela coisa, quando a gente fala, não sei direito, só sei que foi assim, né? A gente não sabe explicar, a gente sabe que é assim, mas não sabe explicar. Então foi mais ou menos essa ideia ali de Planck, e que depois veio o Einstein para fazer toda essa explicação a partir da quantização, então, e de energia, né, considerando a luz como partícula e não mais como onda, e explicar essa questão do efeito fotoelétrico. Bom, gente, o efeito fotoelétrico, o nome já diz, né, foto, que vem de fóton, que vem de luz, e elétrico. Então, na verdade, é um efeito elétrico a partir da luz, produzido pela luz. Então, o efeito fotoelétrico é basicamente quando a luz incide no metal e consegue arrancar elétrons, né, ejetar elétrons da superfície. Na verdade, gente, esse é um experimento conhecido aí desde o século XIX. Vários cientistas faziam esse experimento e um deles foi o conhecido, né, o Hertz, que depois no final aqui do vídeo eu vou mostrar um experimento, na verdade é uma réplica do experimento do efeito fotoelétrico, para que vocês possam entender um pouco a respeito disso. Porém, ela só foi explicada realmente por Einstein, né, no início aí do século XX, 1905, que, para quem não sabe, foi o prêmio Nobel de Einstein. Ele ganhou o prêmio Nobel a partir desta teoria do efeito fotoelétrico e não da teoria da relatividade, tá? E então é o seguinte, esse experimento feito pelos cientistas da época, eles pensavam o seguinte, deixa eu pegar aquela figura que vocês têm aqui, ó. Essa figura aqui, ó. O que eles pensavam? Eles pensavam que qualquer luz, tá, de qualquer cor, de qualquer frequência, era capaz de arrancar elétrons de um metal. Aí eles faziam várias tentativas. Eles colocavam luz vermelha, colocavam luz verde, luz azul, violeta, enfim. Só que o que acontecia? Quando eles inseriam a luz vermelha, os elétrons eles não eram arrancados. Aí eles faziam o quê? Eles aumentavam a intensidade dessa luz. Vamos aumentar a intensidade, vamos aumentar o brilho. Quem sabe a gente jogando mais luz, isso possa ser possível, né? E aí eles jogavam mais luz e nada acontecia. Os elétrons não eram ejetados. Aí quando eles colocavam luz verde, eles conseguiam arrancar elétrons. Quando ele colocava luz azul, né, violeta, arrancava também elétrons. E eles ficavam intrigados com isso, mas como que a luz vermelha, a gente está aumentando a intensidade, né? Vamos jogar mais luz e nada acontece, eles começaram a perceber alguma coisa aqui, tá? Existia alguma coisa aqui, existia uma determinada frequência que era necessária para arrancar elétrons, mas eles não conseguiam explicar o porquê disso, né? Então, é como se fosse aquela questão da luz ser considerada como onda de maneira contínua, e aí a física clássica não era mais capaz de explicar esse fenômeno. E aí veio Einstein, inspirado na teoria de Planck, para explicar todo esse fenômeno para nós. Ele considerou a luz como sendo uma partícula e não mais como onda. E essa partícula de luz, que na verdade era esse pacotinho de energia, né, baseado na teoria de Planck, ele chamou de fóton. E esse fóton, gente, ele carrega uma energia que é diretamente proporcional à sua frequência, a frequência
dessa luz. Então, ele precisa de uma energia mínima, né? Uma energia mínima necessária para arrancar esse elétron dessa placa de metal. Então, isso costuma aparecer muito, tá? A teoria corpuscular da luz. Isso costuma aparecer muito aí nas questões de vestibular também, que trata a luz como um corpúsculo, né? Que seria um corpo muito pequenininho, uma partícula, né? Muito pequenininha. Então, teoria corpuscular da luz, que é onde a gente considera a luz como partícula e não como onda. E para isso, Einstein trouxe uma teoria, um conceito de função-trabalho. O que é essa função-trabalho, gente? Seria a energia mínima necessária para arrancar um elétron. Isso é a função-trabalho, tá? Então, aqui, ó, o exemplo que vocês têm aqui, ó. Tá? Vamos considerar que uma função trabalho seja 2,1 eletrovolts, ou seja, essa é a energia mínima que essa luz deve ter, tá? Para conseguir arrancar um elétron. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem a luz vermelha, que é 1,8 eletrovolts, a gente tem a luz verde, que é 2,3 eletrovolts, e a gente tem a luz azul, que é 3,1 eletrovolts, violeta, né? Então, a luz vermelha ela não é capaz de arrancar esse elétron. Por quê? Porque ela não tem a energia mínima necessária. Já a luz verde e a luz violeta, sim, conseguem arrancar esse elétron. Então, basicamente, a função trabalho, gente, é essa energia mínima necessária, tá? E essa energia mínima necessária, essa função trabalho, ela depende do material. E vocês têm uma tabela aqui, tá? Ela é uma característica do próprio metal. Então, aqui a gente tem a função trabalho de alguns materiais, ó. Por exemplo, o alumínio, 4,08, é a energia mínima necessária. Olha o césio, 2,1, o cálcio, 2,9. E, então, para isso, por exemplo, aquela luz que a gente tinha ali, a violeta, que era 3,1, ó, ela só conseguiria arrancar, ó, ela só conseguiria arrancar o quê? Cálcio, césio, que mais? Potássio, sódio, né? Então, isso tem a ver com a frequência dessa luz. Olha só essa situação. Considere uma luz ultravioleta de comprimento igual a 200 nanômetros, ou nanômetros, tá? É possível descobrir em quais metais da tabela tal radiação provocaria o efeito fotoelétrico? Gente, ela deu o comprimento de onda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a frequência, né? Ó, o comprimento de onda, coloca na equação fundamental da ondulatória e descobre a frequência. A frequência seria 1,5 vezes 10 na 15ª Hz. Aí nós vamos aplicar o valor da frequência pela equação de Planck, para saber qual é a energia, né? Qual é a energia, então, desse fóton. Ó, então, transformando aqui, ó, tem a constante de Planck, né? Tem a frequência, a gente sabe que a energia, então, desse fóton é 9,5 vezes 10 na menos 19 joules. Mas a gente viu na tabela que está tudo em eletrovolts. Então, a gente tem que transformar de joule para eletrovolts. Depois, na nossa videoconferência, a Sora vai fazer exercícios com vocês a respeito disso. Mas é uma regrinha de 3 simples aqui, ó, tá? Regrinha de 3 simples, transformando para eletrovolts. A gente descobre, então, que a energia desse fóton é 5,9 eletrovolts. Então, o que a gente pode concluir? Que esse fóton pode arrancar quais elementos aqui da tabela? Ó, se é 5,9, basicamente todos, né? Todos, ó. O único que ele não consegue arrancar é a platina, que é 6,35. Os demais todos ele arranca. Deu para entender a ideia, gente? Então isso, na verdade, a gente chama de frequência de corte, tá? Vocês vão ouvir falar muito nisso, frequência de corte, que seria essa frequência mínima necessária, tá? Seria a frequência mínima para obter essa energia mínima necessária aí, que seria relacionado à função trabalho de Einstein. Então, a energia mínima necessária está relacionada com a frequência de corte.
tá? Então, aqui, ó, o que precisa acontecer, tá? Para que o elétron seja arrancado? Precisa acontecer que a energia mínima necessária seja pelo menos igual. A energia do fóton deve ser pelo menos igual à energia do elétron, tá? Para conseguir arrancar esse elétron. Então, aqui está mais ou menos o esquema, ó, que a energia do fóton chega no elétron. Se ela tem a energia necessária, ela arranca, tá? Se ela não tem, ela não faz nada, tá? O elétron permanece onde está. Vamos entender um pouquinho a respeito da intensidade da luz. Vamos entender o seguinte a respeito da intensidade da luz. Então, é o seguinte, não adianta aumentar a intensidade da luz se essa luz não tem a frequência necessária, a energia necessária para arrancar esse elétron. Então, por mais que tu aumente brilho, por mais que tu aumente intensidade, isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Agora, se tu aumentar a intensidade de uma luz que tem a frequência necessária, ou seja, a frequência de corte, o que vai acontecer se tu aumentar a intensidade? Tu vai aumentar o número de fótons emitido. E se tu aumentar o número de fótons emitido, tu aumenta, consequentemente, o número de elétrons arrancados. Então, significa, um fóton arranca um elétron. Quanto mais fótons, mais elétrons arrancados. Tá vendo a diferença? Então, aumentar a intensidade da luz, ou seja, o brilho, tá? Só vai ter influência se esta frequência aqui for suficiente para arrancar elétrons, senão não terá influência alguma, ok? Essa é a diferença. E o que acontece quando esta frequência, por exemplo, eu tenho uma frequência suficiente, tá? E essa energia que eu estou inserindo nesse metal é maior do que a energia que esse elétron necessita para ser arrancado. O que acontece com essa energia excedente? É aí que entra a equação de Einstein. Quando eu tenho uma energia excedente, ou seja, a energia do fóton é maior, tá, do que a energia do elétron, a gente diz que essa energia ela se transforma em energia cinética. Então, a energia excedente se transforma em energia cinética. E aí aqui está, ó, a fórmula de Einstein, a equação de Einstein, que diz o seguinte, ó, que o HF, vocês sabem, né, que é a energia do fóton, que é baseada lá na equação de Planck, menos o φ, que a gente pode chamar de φ ou pode chamar de W também, que é, na verdade, o que a gente usa para identificar o trabalho, né? Então, significa energia do fóton menos energia do elétron é igual a energia cinética máxima. E aí, claro, né, que a energia cinética aqui, quando ela for zero, significa que eles são iguais. A energia do fóton é igual à energia do elétron. A energia cinética aqui vai ser zero. E a partir daqui, gente, que houve todo um estudo a respeito da constante de Planck, porque até então a constante de Planck ela não era um valor exato. E esse experimento basicamente assim, né? Duas placas metálicas, aqui existe uma distância relativa, né? Entre elas, uma fonte de tensão, um amperímetro para verificar a existência de corrente elétrica, porque assim, embora a gente tenha um circuito aqui, né? Um circuito elétrico, não há passagem de corrente elétrica aqui. Essas placas elas estão em uma certa distância e o que eles fazem é iluminar, né? Incidir aqui um feixe de luz, iluminar
para verificar a existência de corrente elétrica, no qual o amperímetro vai acusar. Bom, o que Millikan fez foi, na verdade, experimentar com diversas placas, diferentes tipos de materiais, fazer diferentes experimentos com diferentes comprimentos de onda, né, frequências, e observar qual seria a tensão necessária, então, para anular esse efeito fotoelétrico aqui. E a partir daí, ele descobre uma equação, na verdade é uma reta, ele descobre com vários experimentos, diversas situações que ele faz, ele acaba chegando numa função que nada mais é do que uma reta, é uma função da frequência, que a gente chama, função da frequência da fonte. E existe uma característica muito peculiar aqui, que ele chega na constante de Planck com um valor preciso. Né? Ele observa que a constante de Planck ela tem a ver com o coeficiente angular dessa reta aqui. Então, basicamente, tudo que ele queria provar, né, contra o efeito fotoelétrico, porque ele duvidava muito de que isso fosse possível, acabou, então, contribuindo para na verdade, a evolução aí da física moderna. Tanto é que hoje o valor que a gente usa para a constante de Planck foi graças aos experimentos de Millikan. E eu quero mostrar para vocês agora o videozinho que vai explicar de alguma forma como que foram feitos esses experimentos, que é um experimento muito similar, tá, aos da época. Esse é um equipamento que nós temos aqui no laboratório para poder fazer o experimento de efeito fotoelétrico. Isso é uma lâmpada de mercúrio, ela emite vários comprimentos de ondas possíveis. Daí nós temos uma grade de difração aqui. Essa grade de difração ela tem a função de separar esses comprimentos de onda. E aqui nessa caixa preta tem a fotocélula. Então ali tem as duas placas metálicas, que é onde a gente vai incidir a luz durante o experimento. Daí aqui atrás nós temos uma fonte. Essa fonte ela está ligada num resistor. Sempre que você liga um resistor com uma fonte, você pode gerar uma fonte de tensão variável. Como as correntes que aparecem nesse experimento elas são de baixa intensidade, só na ordem de microampere a nanoampere, nós utilizamos um amplificador. A função do amplificador é pegar essa corrente de baixo valor e levar num valor que a gente consiga medir com um pouco mais de precisão. A luz ela sai da lâmpada de mercúrio, ela passa por um orifício. Nesse orifício ela chega numa lente que ela é focalizada. Ela fica focalizada na grade de difração e a difração ela abre todos os comprimentos de onda possíveis. Daí, um desses comprimentos de onda chega nessa lente e essa lente vai focar a luz dentro da fotocélula. Só que para poder realizar as medidas tem que ser com a luz apagada, porque a própria luz dessas lâmpadas que estão aqui já vão excitar a célula fotocélula. Agora que o experimento é ligado, você pode ver a luz que sai da fonte, ela passa por um orifício. Aí essa luz ela passa por uma lente que focaliza ela na grade de difração, e a grade de difração separa ela nas cores que formam a luz da lâmpada de mercúrio. Um desses comprimentos de onda, ele vai para essa lente e essa lente focaliza a luz dentro da fotocélula. Então, quando ocorre isso, você tem um efeito que eu também tenho na parte teórica. Quando chega a luz nessas duas placas metálicas, dá origem a uma diferença de potencial. E isso fica evidenciado aqui nesse multímetro. Esse multímetro está em escala de volts, ele está funcionando como voltímetro dentro do circuito, e ele está medindo a tensão que eu tenho entre as placas da fotocélula em função da incidência da luz. Aquela diferença de potencial que aparece nesse multímetro lá atrás, ela vai ter que ser anulada pela fonte de tensão variável que a gente coloca. Então a gente utiliza o reostático na tentativa de anular a ação que é gerada pela luz que chega na fotocélula. Então a gente muda o reostático aqui até que o primeiro multímetro esteja com valor zero. Quando o primeiro multímetro chega com valor zero, é sinal que você conseguiu cancelar o efeito fotoelétrico.
Então, apesar de estar chegando luz na fotocélula, eu não tenho mais corrente circulando no circuito. Esse valor de tensão é o mesmo valor de tensão que o Millikan encontrou naquele experimento que ele fez para poder encontrar se realmente a explicação do Einstein fazia sentido ou não com relação ao efeito fotoelétrico. O que você pode fazer com esse experimento é você jogar vários comprimentos de onda na fotocélula e ver quais valores de tensão você pode ir jogando, você vai encontrar para tentar anular o efeito. Bom, tá aí o experimento, uma réplica mais ou menos do que foram feitos, né, por vários cientistas, só para a gente entender um pouquinho como que as coisas funcionam no laboratório. E sem falar que o efeito fotoelétrico, né, a gente tem diversas aplicações. Uma delas são aquelas portas automáticas que quando a gente se aproxima, né, geralmente em shoppings tem, quando a gente se aproxima da porta, ela abre sozinha, abre e fecha, né. Outra questão também na iluminação pública, que existe o acendimento automático das lâmpadas em relação à iluminação, quando está claro, quando escurece, quando, né, amanhece, enfim. Mas vamos conversar um pouco mais a respeito disso e praticar alguns exercícios na nossa videoconferência. Espero vocês lá. Um beijo da Sora para vocês e até a próxima aula.